Bem, então, boa noite, meninos. Hoje nós vamos começar o nosso módulo de hepatologia, tá bom? Esse início, né, essa primeira parte que vai compor, né, esse primeiro pedaço do segundo bimestre, vocês vão estar com a gente, né, comigo, com a professora Lívia, estudando as hepatites, tá bom? Então, para começar, quero falar para vocês que vocês já tiveram talvez alguma experiência com a hepatite B, e vocês vão ver aí tanto na aula quanto no módulo de integração, que ela pode ser um pouco assustadora pelos inúmeros marcadores que nós temos, mas quero dizer que hoje a hepatite C é só amor, é bem tranquila, vocês só não podem contar isso para a professora Lívia, tá bom? Então, antes da gente começar a falar da hepatite C, a gente precisa relembrar alguns conceitos que são extremamente importantes, tá? Então, temos que lembrar o que é hepatite. Quando a gente fala em hepatite, a gente está falando do aumento das enzimas hepatocitárias, tá bom? Que é a ALT e a ST. Vocês já tiveram essa aula lá no começo do período com o professor Felipe, tá bom? Então, isso é muito importante, porque quando você analisa os exames desse paciente, se você tiver um aumento das enzimas canaliculares, ou seja, fosfatase, gama-GT, a gente vai abrir um outro bloco de conhecimento, que é das vias biliares, que vocês vão ter essa aula lá para frente com o professor Felipe. Então, para a gente falar de lesão hepatocitária, né, temos que ter o aumento das enzimas hepatocitárias, TGO, TGP, mais corretamente hoje chamadas de ALT e AST, tá bom? Quando você tem uma hepatite, você tem tanto a hepatite aguda, tá, quanto a hepatite crônica. A hepatite aguda é aquela que essa lesão hepática perdura por até 6 meses. A gente tem diversas causas, tá bom? Hoje não vamos falar muito dela, tá? A hepatite C é uma doença basicamente crônica, mas na próxima aula, quando a gente tiver a hepatite A, por exemplo, vocês vão falar um pouquinho mais de hepatite aguda. E a crônica, tá? É quando essa lesão tem um curso maior que 6 meses, tá bom? Ainda dentro dos conceitos de hepatite, a gente tem aquela que é considerada hepatite aguda grave, que é quando, além desse aumento das enzimas hepatocitárias, a gente tem alteração da função hepática. Então, relembrem, função hepática, a gente vê, né, laboratorialmente, através da bilirrubina, do TAP-INR e também da albumina. Esses três marcadores de função hepática vão ser extremamente importantes para a gente, principalmente quando a gente for falar de cirrose hepática, quando você tem uma disfunção hepática, tá bom? Mas na vigência de uma hepatite aguda e que você já tenha alteração desses marcadores, a gente chama isso de hepatite aguda grave. E ainda tem o conceito de hepatite fulminante, tá bom? Que é quando essa hepatite aguda grave, ou seja, você já tem uma icterícia, ela é seguida de encefalopatia, tá bom? Então, mostra que realmente o fígado está sendo destruído por aquele agente, tá bom? Então, aqui que entra, né, o conceito de transplante, quando os pacientes fulminam, né, que a gente chama, que você vai ter a indicação do transplante. E ela pode ser hiperaguda, aguda ou subaguda, de acordo com o tempo, né, que a encefalopatia apareceu em relação à icterícia, como vocês podem ver aqui no slide, tá bom? Então, esses conceitos são extremamente importantes de vocês estarem fixando. Nossa aula vai ser toda baseada no caso clínico, tá bom? Que vocês receberam previamente. Então, no nosso caso clínico é a dona Edília, de 54 anos, que vem encaminhada da Unidade Básica de Saúde devido a um exame de anti-HCV positivo em 2 ocasiões, com intervalo de 9 meses. Além disso, ela tinha um hemograma
grama, que tinha uma HB de 12,8, 4.300 leucócitos com diferencial normal, uma plaqueta de 110 mil no exame físico sem alterações. A nossa primeira pergunta é se a paciente possuía, já, né, possui o diagnóstico de hepatite C e pedia para vocês justificarem. Então, vamos lá. Antes de responder, vou dar, né, alguns conceitos básicos. Então, o vírus da hepatite C é um vírus, né, que ele tem uma grande importância porque ele tem uma alta taxa de cronicidade. Dificilmente o organismo consegue, sozinho, no intervalo de 6 meses, eliminar esse vírus, tá? Então, é raro os casos que você tem de hepatite aguda C, e mais raros ainda aqueles pacientes que conseguem se curar, tá bom? É um vírus que foi descrito a primeira vez em 89, então antes disso não se sabia da existência, a gente chamava de hepatite não A, não B, tá bom? E ele só começou a ser triado nos bancos de sangue do mundo a partir de 91. Então aqui a gente lembra de um grande fator de risco para a infecção, que eram aqueles pacientes que receberam hemotransfusão antes de 91, porque eles podem ter adquirido o vírus através, né, desse mecanismo e, como a gente não conhecia, não tinha como saber, tá? Ele é um vírus RNA, então isso é muito importante, tá bom? Porque, como vocês vão ver hepatite B na próxima aula, tá? Que é um vírus DNA, isso traz um caráter bem diferente, né? Então, a gente sabe que o vírus RNA, ele não se incorpora no DNA do hepatócito, então isso vai levar ao caráter que a principal coisa que diferencia ele do vírus da hepatite B é que hoje a gente tem cura, a gente fala em cura de hepatite C, tá bom? E ele é um vírus que é da mesma família do vírus da dengue e da febre amarela, tá bom? Em relação, né, digamos, ao caráter que ele né, da infecção, né, como eu já comentei com vocês, cerca de 80% vão desenvolver infecção crônica, justamente porque é muito raro você conseguir eliminar esse vírus dentro de 6 meses. E desses, né, que desenvolvem infecção crônica, 60% a 70% vão desenvolver a doença hepática crônica, que são aquelas doenças, né, em que a fibrose hepática é mais avançada, que a gente chama de F3 e F4, né? E aí, destes, cerca de 20% vão ter a cirrose propriamente dita e até 5% vão falecer das complicações da cirrose hepática, né? Não só ascite, encefalopatia e HDA, mas também do carcinoma hepatocelular. Aí vocês podem me falar, é muito pouco, mas não é, né? A gente sabe que no mundo, tá, a gente tem 71 milhões de portadores crônicos, tá? Então é muita gente. E disso a gente tem quase 500 mil mortes por ano, sendo que 200 mil mortes são por carcinoma hepatocelular. Então, hoje ainda no mundo, tá, é o principal causador de carcinoma hepatocelular. E aqui no mapa vocês podem ver a incidência, né, a prevalência, desculpa, do vírus da hepatite C no mundo. O Brasil, ele era considerado como uma intermediária, mas os últimos estudos mostraram que a gente tem uma prevalência relativamente baixa de hepatite C, o que não significa que a gente não tenha muitos, tá bom? Aqui mostrando, né, qual é a forma de contágio, tá? Hoje, a principal forma de contágio é o uso de drogas injetáveis, tá bom? Então, compartilhamento de seringas, tá? Lembrando que eu já falei, né? As transfusões sanguíneas, antes de começar esse screening, a gente ainda tem bastante paciente que não sabe que tem hepatite C, tá bom? A forma sexual aqui, que antes ela não era considerada como uma forma de transmissão da hepatite C, mas hoje, principalmente pelas práticas sexuais de risco,
né, relacionadas principalmente ao sexo anal, onde você tem a transmissão, você pode ter, né, feridas, lacerações, e aí, a partir disso, você ter contato com o sangue do paciente. Então, hoje, a forma sexual, ela representa também uma forma de transmissão. Então, vocês estão vendo, né, que a hepatite C é transmitida através do sangue, tá? Mas a gente ainda tem uma porcentagem relativamente grande de pacientes que a gente não sabe de onde vem a transmissão, né? Então, lembrar, né, que a gente deve compartilhar os objetos que podem, né, ter algum vestígio de sangue, então escova de dente, gilete, os materiais de manicure, tudo isso podem ser formas de que você possa, né, contrair o vírus por conta dessa contaminação com o sangue. Acho interessante aqui a gente falar um pouquinho dos aspectos clínicos, tá bom? É uma doença que muitas vezes ela é assintomática, na verdade, a grande maioria das vezes ela é assintomática e chega para a gente da mesma forma que o caso clínico. O paciente fez um exame de rastreio por algum motivo e teve esse anti-HCV positivo, tá? A grande maioria, né, vai cursar com hepatite crônica, e aí você só consegue ver pela alteração das transaminases, tá bom? A gente tem algumas diretrizes de rastreio, né? Então, hoje, algumas sociedades, né, fazem esse rastreio compulsório, por exemplo, nos pacientes que receberam sangue, né, antes do período de 89, ou, por exemplo, nos pacientes que têm hemodiálise, o anti-HCV é um exame compulsório, os pacientes com HIV, né, vocês já estudaram, então a gente pede hepatite B, hepatite C e VDRL, né, então existe esse rastreio. E o interessante aqui é que cerca de 38% dos pacientes eles vão ter o diagnóstico a partir de manifestações extrahepáticas da hepatite C. Então, aqui é importante, né, os futuros hematos, os futuros dermatos, reumatos, muitas vezes são encaminhados os pacientes dessas especialidades para hepato por conta de um possível diagnóstico. Tá? Então, é preciso a gente ter bastante atenção a isso, tá? A crioglobulinemia, tá? É uma manifestação hematológica que é bem importante, então o paciente pode abrir o quadro com isso, tá bom? Entre as formas dermatológicas, a gente tem a porfiria cutânea tarda e o líquen plano, também bem importantes, tá? E o interessante é que de uns anos para cá foram vistos que a diabetes tipo 2 pode ser um fator de risco, né? Ou até uma doença causada ou, né, piorada pela hepatite C, tá? A gente ainda não sabe se essa associação causal é de risco ou de consequência, né? Mas algumas explicações são dadas. O vírus da hepatite C é um vírus que aumenta a resistência insulínica, então poderia contribuir com o desenvolvimento, então se ele viesse antes da diabetes. E também tem as teorias que falam, né, que ele vem depois da diabetes, ou seja, associado, porque esses pacientes acabam fazendo mais o teste, né, o hemoglucoteste, o destro, e isso pode ser uma via de contaminação, já que tem sangue, né? Então, hoje, muitos serviços fazem triagem de hepatite C em todos os pacientes que têm o diagnóstico de diabetes tipo 2, tá? Então, aqui eu quis mostrar para vocês que a hepatite C é uma doença sistêmica, tá bom? Então, ela não é restrita ao fígado e muitas vezes elas têm consequências até mais graves fora do fígado do que dentro dele. Agora, chegando ao diagnóstico, que era a nossa pergunta, né? Então, o anti-HCV é um exame de triagem, tá bom, meninos? Nunca um paciente que venha com anti-HCV positivo, você pode falar que ele tem hepatite C, tá? Ele já teve contato, tá bom? Mas ele pode estar dentro daqueles 20% que se curaram e não necessariamente tem hepatite C agora,
bom? Então, o exame de diagnóstico é o PCR para a hepatite C, que pode ser tanto qualitativo quanto quantitativo. A gente acaba pedindo quantitativo, porque vem um número de cópias, tá bom? Que esse paciente possui. Então, para você dizer se ele tem ou não hepatite C, ele precisa ter um PCR positivo. E lembrar nesses pacientes, tá? Em pedir a genotipagem, porque a gente tem descrito 6 tipos, né? Genótipos de hepatite C com subgenótipos. E isso vai ser importante lá no tratamento, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui é o curso clínico, tá bom? Da hepatite C crônica, para lembrar para vocês que o anti-HCV, aqui na curva laranja, ele vai permanecer positivo mesmo que eu trate e cure esse paciente. Então, o RNA, né, o PCR, que mostra o RNA, ele pode estar negativo, ou seja, o paciente não tem mais o vírus, mas esse contato vai ser para sempre, né, relatado, digamos assim, pelo anti-HCV. Então, é uma coisa importante da gente explicar para os pacientes que muitos, depois da cura, vão fazer um exame por algum outro motivo, vem com anti-HCV positivo, aí voltam chorando, falando que voltaram a ter a doença. Ele vai ser um marcador para o resto da vida, tá? E mostrar aqui também em amarelo que os níveis das transaminases, eles são flutuantes durante esses anos. Então, em alguns momentos, eles podem ser, inclusive, normais, tá bom? Passando para a nossa segunda pergunta, você fez, então, o diagnóstico, né? Você fez o PCR e ele veio positivo. Eu perguntei como a gente pode avaliar o grau de fibrose hepática dessa paciente e pedi para vocês citarem 3 métodos diferentes, tá? Então, a avaliação do grau de fibrose hepática nesses pacientes com hepatite C é importante por alguns motivos, tá? 2 principais vocês têm que lembrar. O primeiro é quando a gente for fazer o tratamento, isso vai implicar né, tanto na droga quanto na duração do tratamento, mas principalmente aqueles pacientes que tiverem uma fibrose avançada. Então, quando eu falo em fibrose avançada, F3 e F4, eles precisam entrar no rastreio de carcinoma hepatocelular. Então, eles têm um risco aumentado de carcinoma hepatocelular, diferente num paciente que tem uma fibrose baixa, tipo F0 e F1. Então, é imprescindível no diagnóstico de hepatite C a gente avaliar o grau de fibrose hepática. A gente tem 3 métodos, tá? Esse daqui é o mais simples, que a gente só precisa de exames laboratoriais comuns, que é o APRE e o FIB-4, tá bom? São cálculos matemáticos, como eu coloquei aqui embaixo, que usam, né, o valor da ST, da LT, das plaquetas, e que vai dar um valor que você vai colocar numa tabela, e essa tabela vai te falar se ele tem uma fibrose avançada, mais provável, ou uma fibrose baixa, tá? F0 e F1. Problema disso, aqueles pacientes que estão no meio, ou sejam um F2, né, que seria uma fibrose intermediária, ele não consegue detectar. Então, ele é muito bom para você descartar a cirrose, né, então aquele F0 puro, ou fazer o diagnóstico de fibrose avançada quando ele é aquele F4 tradicional. Mas muitas vezes, nesse paciente com a fibrose avançada, você já viu isso através de outros fatores, por exemplo, plaquetopenia, esplenomegalia, né? Então, a nossa paciente, por exemplo, ela tinha uma plaqueta de 110 mil, isso já é um indicativo de hipertensão portal. Então, provavelmente ela, mesmo se o FIB-4 dela desce baixo, eu não acreditaria muito por conta da plaqueta muito baixa. Então, o primeiro tipo de avaliação de fibrose são através desses scores matemáticos. Uma outra forma da gente avaliar a fibrose hepática é através da elastografia, tá? Eu não sei se vocês já ouviram, né? A mais famosa é o FibroScan, que é esse que eu mostro aqui para vocês. Então, é esse aparelho que parece um ultrassom, mas tem esse probe, né, que você coloca na região do fígado e através de ondas de pulsão, né, elas batem no fígado e retornam ao aparelho. E aí, quanto mais rápido voltar para esse aparelho, isso é visto em metros por segundo, tá?
você tem a questão de que o fígado está menos fibrótico, tá bom? Então, é através de ondas né, de velocidade que você faz, isso já é validado, então você vai fazer isso, vai sair um valor aqui, tá bom? Aqui, por exemplo, 7,8, você vai numa tabela e mostra que pacientes com hepatite C, por exemplo, esse valor de 7,8 é uma fibrose grau 2, tá? Então, é um método extremamente útil, muito bom, assim, não invasivo. O grande problema é que ele ainda é muito caro e raramente a gente tem no SUS, tá bom? Mas é uma forma, elastografia. Existe elastografia por ressonância, por outros aplicativos, mas o FibroScan é o mais conhecido. E temos a avaliação pela biópsia, né, que é a tradicional, que você vai ver, né, aquela formação de colágeno, né, e graduar através de um score que a gente chama de Metavir, é o mais famoso, o grau de hepatite, tanto de inflamação quanto de fibrose. Mas hoje, cada vez menos, a gente faz biópsia hepática nesses pacientes com hepatite C, justamente porque a gente tem outros métodos não invasivos para fazer esse diagnóstico. A terceira pergunta é, caso ela tenha hepatite C crônica confirmada, ela teria indicação de tratamento? Né? Então, se a gente viu que ela tem um PCR positivo, ela teria indicação? Então, aqui, muito fácil a gente responder. Hoje, o nosso PCDT, tá bom? Que a última versão é de 2019, fala que todo paciente com diagnóstico de infecção crônica ou aguda, independente do estágio de fibrose, tem indicação de tratamento. Isso aqui mudou em relação, tá, ao penúltimo PCDT, onde a gente só tratava as formas graves de hepatite C, tá bom? Então, só aqueles com fibrose avançada, com complicações, que a gente tratava. Então, a grande parte, a gente ficava esperando ele evoluir para a forma grave para poder tratar. Então, era um pouco angustiante. Mas justamente pelo que eu falei lá atrás, que a hepatite C é uma doença crônica, né? Que é multissistêmica e causa um estágio inflamatório muito grande. Então, esses pacientes tinham riscos cardiovasculares aumentados, de diabetes, de outras complicações, inclusive depressão, fibromialgia. Foi, sim, né, pedido por todas as sociedades de patologia do mundo que isso fosse estendido para todos os pacientes com diagnóstico, e aí a gente, desde 2009, conseguiu no Brasil. Então, se você tem um paciente com hepatite C crônica confirmada, ele tem indicação de tratamento, independente do grau de fibrose. O tratamento, né? O objetivo do tratamento é além da cura, né, virológica, então você reduz as complicações hepáticas e mortalidades, elimina o vírus da determinada população, né? Então aqui entra a parte de epidemiologia. A partir do momento que você tira o vírus de um paciente que pode ser vetor, você faz o controle da epidemia, tá? Hoje o tratamento ele é muito mais seguro, tá bom? Ele tem uma alta taxa de resposta virológica sustentada, que é o nome chique que a gente fala da hepatite para cura, tem uma segurança, tolerabilidade, poucos efeitos colaterais, é uma curta duração, tá? Mínima interação medicamentosa e menor número de comprimidos. E você tratando quais os parâmetros que são imprescindíveis na escolha da medicação para essa paciente, tá? Então, aqui eu não quero, né, muitas vezes mesmo tenho que concluir, porque hoje virou um pouco meio igual ao HIV, são várias opções. Mas o que eu tenho que levar em conta que eu vou escolher, tá? Então, a gente leva em conta principalmente esses 4 parâmetros, tá? Então, como eu falei lá atrás, o genótipo, tá? Então, se ele for um genótipo 1, a gente vai fazer um tratamento. Se ele for um genótipo 3, tem uma outra escolha. Grande número dessas medicações, elas têm a filtração, né, a depuração renal. E aí, se você tem uma taxa de filtração menor do que 30, tá, um grau de insuficiência renal um pouco mais avançado,
você tem problemas dessas drogas, então são poucas as que podem para esse paciente, então sempre tem que levar em conta isso. O grau de fibrose, como eu também já comentei, tá bom? O grau de fibrose vai influenciar tanto na escolha da droga quanto o tempo, se você vai fazer 8, se você vai fazer 12 ou se você vai fazer 24 semanas, tá? Então é importante fazer essa quantificação do grau de fibrose e as interações medicamentosas. Por mais que esses remédios novos não tenham tantas interações, mas alguns têm interações importantes. Vou dar o exemplo, por exemplo, do sofosbuvir, que é uma droga recorrente, ela não pode, por exemplo, com a amiodarona. Então, você vai ter que ver se você tem a possibilidade ou de escolher uma outra droga para hepatite C, ou, por exemplo, o paciente ficar sem a amiodarona ou com outro antiarrítmico durante o tratamento, tá bom? E aqui estão as drogas, né? Hoje a gente usa essas, é uma sopa de letrinha, tá bom? Vocês não precisam saber, isso é uma tabela, a gente abre na internet na hora e faz o cruzamento com aqueles dados que eu coloquei no slide anterior. Então, é uma paciente genótipo 1 que tem uma taxa de filtração glomerular boa, a fibrose dela é avançada e ela não usa nenhuma droga. Pronto, aí eu vou lá na tabela e vejo que, por exemplo, a melhor droga para ela é o sofosbuvir com ledipasvir por 12 semanas e pronto. Então, hoje é mais simples. Antes a gente tinha uma série de outras variáveis. Mas isso daqui eu não quero que vocês fiquem perdendo tempo gravando, tá? É só para vocês verem que hoje a gente tem um grande número de drogas que podemos usar. Então, meninos, essa é a primeira parte da aula, tá bom? Agora a gente vai dar uma interrompida para as dúvidas antes da gente passar para a DILI, tá bom?